Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Todos estão conseguindo ouvir? Confirma aí comigo. Só para ter certeza que está tudo ok. Então, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Aula de número 8 da disciplina Avodá 1, no qual nós estamos vendo a respeito do reconhecimento sobre o Criador. E vimos então que esse reconhecimento ele é dado sim de algumas formas, e entre essas formas de reconhecer verdadeiramente a Deus, reconhecer verdadeiramente o Criador, nós vimos que devemos primeiro acreditar nele, acreditar também que ele é uno e único. Vimos também que devemos acreditar na Torá de forma íntegra, ou seja, tanto na parte escrita quanto na parte oral. Vimos também que devemos estudar as 7 leis, amar e temer a Deus também. E na aula passada vimos que nós devemos também servir a Deus, ou seja, rezar, apresentar nossas preces, nossas orações. E na aula de hoje nós vamos ver, por exemplo, alguma dúvida. Geralmente as pessoas falam, tudo bem, e aí, de repente, eu estou praticando as 7 leis universais, está legal, estou praticando todos os dias, mas de repente dá aquela escorregada, né? Aconteceu alguma coisa e não foi muito legal aquilo que aconteceu, eu fiz algum tipo de transgressão, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu peço perdão a Deus? Como é que pede perdão a Deus, afinal de contas, né? E qual é a maneira correta de se fazer isso? Então, esses detalhes que nós vamos ver então na aula de hoje. Como nos dirigir a Deus quando, de repente, fizemos algo que não foi muito legal. Algo que não foi muito legal. E aí, como que nós fazemos? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, que estaremos, então, abordando aqui a partir de agora. Bem, essa prática de retornar a Deus para que possamos reconectar com Ele, ela é chamada na linguagem sagrada de Teshuvá. O que é Teshuvá? Teshuvá geralmente é traduzido como arrependimento, mas Teshuvá é muito mais do que arrependimento. Teshuvá é um verdadeiro retorno a Deus. Pode envolver, sim, o arrependimento, inclusive o arrependimento é uma das bases da Teshuvá, mas Teshuvá praticamente a partir do momento que você cometeu algum erro, cometeu alguma transgressão, você vai, então, de encontro a Hashem, ou seja, em oração, em prece, claramente, né? E se apresenta diante dele com o seu arrependimento, faz a sua confissão e, claro, escolhe não mais voltar a praticar aquele ato ali de transgressão, aquele ato errado. Então, assume o compromisso de viver uma vida diferente disso. Então, isso é chamado, na linguagem sagrada, de Teshuvá. Significa exatamente isso. Teshuvá significa isso, fazer um retorno, tá? Fazer um retorno, ou seja, dar meia volta para trás e voltar a praticar da forma correta, uma vez que a pessoa, de repente, ela acabou desviando do alvo dela, do objetivo de vida dela. Qual o objetivo de vida e o alvo da pessoa? É cumprir a Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais dos filhos de Noé. Ok? A partir do momento que a pessoa cometeu um deslize, voltou, ela tem que, então, mudar a direção contrária para que possa realmente estar reconectando com a Hashem. Então, essa é a 8ª ramificação, que ela foi listada no Código Divino, do Diamond Code. Aliás, o Código Divino tem um capítulo inteiro sobre Teshuvá, lá no capítulo de número 7. E ele é de autoria do Dr. Moshe Weiner e também
para a língua inglesa, ele foi traduzido pelo Dr. Michael Sherman, da Askinoa. Esse código divino, ele vai conter muitas das ramificações que nós estamos trabalhando aqui com vocês, ok? Aliás, com base nele que estamos trabalhando aqui. E, dentre essas ramificações, e a respeito também de não praticar idolatria, está qual? Ou a ramificação de reconectar com Deus, uma vez que a pessoa praticou algum tipo de transgressão. A referência que eu tomei com fonte aqui para vocês, ela está lá em Números capítulo 5, versículo 6, porque é a referência que uma das fontes apresentadas vai trazer, que, na verdade, essa referência ela é colocada a respeito do Sefer Hinuch, e vai dizer que a referência encontra-se em Números capítulo 5, versículo 6, e confessará os pecados que cometeu. Então, daqui aprendemos que o ser humano, uma vez que ele cometeu algum tipo de transgressão, ele pode retornar a Deus confessando as suas transgressões. Bem, desde o início da humanidade, né, desde os primórdios, ainda lá diante dos primeiros dias ainda da criação, o ser humano, então, ele descobriu que, uma vez que ele tenha pecado, ele pode se arrepender e retornar para Deus. Inclusive, o Midrash vai dizer que o primeiro a fazer esse ato aqui, ele foi, na verdade, Adam Arishon, Adão, o primeiro homem. Sim, Adão, ele não se arrependeu quando ele estava no Jardim do Éden. Mas uma vez que ele saiu do Jardim do Éden, o Midrash vai dizer que ele mergulhou nas águas do rio Gijom, onde ele fez, depois disso, a sua techuvá, ou seja, apresentou o seu arrependimento a Deus. Depois, Caim, podemos dizer que Caim também apresentou um arrependimento, embora um arrependimento parcial, assim vai explicar os sábios, por isso que ele não foi um arrependimento tão verdadeiro assim, foi um arrependimento em partes. Ele também teria feito um ato assim e voltou. E talvez a maneira mais abrangente de falarmos desse tipo de arrependimento é propriamente quando houve o episódio do bezerro de ouro, quando o povo de Israel acabou se envolvendo naquela transgressão e, com isso, depois de Moshe Rabbeinu, é claro, clamar durante um certo tempo a Hashem então deu o Yom Kippur, né? Ou seja, o Yom Kippur, conhecido como o Dia do Perdão, que é inclusive um dia de súplica e arrependimento e de se conectar com Deus de forma a estar fazendo um balanceamento no seu ano, na sua vida e fazendo os concertos devidos ali. Então, diante disso, a Allahá ela vai deixar bem clara que a Techuvá ela é descrita inúmeras vezes nas Escrituras. Talvez uma leitura de um capítulo que seja o capítulo nomeado o capítulo do arrependimento é o Salmo 51, por exemplo, que muitas vezes tanto os judeus quanto não judeus obtiveram então o perdão de Deus através desse arrependimento, como também registrado em outros lugares. E talvez o livro de Jonas seja aquele que expressa isso em relação aos não-judeus de uma forma mais expressa, esse tipo de arrependimento pelo qual houve. Ok? Sim. Então a Techuvá, ela vai envolver não apenas a pessoa estar lamentando pelos pecados dela, mas também é uma parte essencial desse processo, a confissão verbal, ou seja, declarar a transgressão para Hashem de forma nomeada, ou seja, falar, Hashem, eu fiz isso. Então, é um ato que também ela requer uma proclamação verbal sobre isso. Claro, não precisa gritar, ninguém precisa saber. É entre você e Hashem. Quando eu falo de transgressões relacionadas àquelas que entre o ser humano e Deus, entre você e Hashem. Quando eu falo que são transgressões relacionadas a respeito do convívio entre o ser humano e seu próximo, realmente tem que fazer as pazes com o próximo nesse caso, ok? Então vamos ver isso nas fontes que vão delinear um pouco sobre alguns desses pontos. Entre elas nós temos aqui, primeiramente,
o Sefer Hinuri, número 364. É isso? Isso. Então, daqui, o que o Sefer Hinuri vai dizer? Ele vai interpretar o versículo que é a fonte para a confissão, que citamos para vocês, que está em Números capítulo 5, versículo de número 6. Esse versículo ele diz o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: um homem ou mulher que cometer algum dos pecados humanos e se rebelar contra o Eterno, essa alma é culpada e confessará os pecados que cometeu. Bem, então, o que o Sefer Hinuri vai fazer? Ele vai explicar o significado disso aqui. O Sefer Hinuri, então, explica que a ordem aqui é para confessar diante de Deus os pecados cometidos. No momento em que a pessoa ela sente ali o arrependimento, né? Ou seja, ela não quer voltar a fazer aquele ato realmente, ele deve dizer no momento do arrependimento: por favor, Deus, eu pequei, transgredi, me rebelei no pecado tal, tal e tal. Ou seja, ele vai nomear o pecado. Então, mencionando assim explicitamente com a boca o pecado que ele cometeu. Então, deve-se então buscar a expiação por isso e estender as suas palavras sobre o assunto conforme, é claro, essa fluência em si. Então, os Rahamim são sábios. Os sábios, eles explicaram o seguinte, que mesmo os pecados que exigem a apresentação de uma oferta pelo pecado, ou seja, isso em relação aos judeus, ainda também exige a confissão junto com a oferta. Isso é o seguinte, o que o Sefer Hinuri está explicando? Lembra que as pessoas, quando, por exemplo, cometiam alguma transgressão no passado, elas tinham que levar, porque tinha um templo sagrado, tinha que levar até o templo um corban, ou seja, um animalzinho, correto? Sim, ok. No passado, realmente, isso era feito dessa forma, mas o sacrifício por si só não perdoava o pecado, para que muita gente não sabe. O que perdoava o pecado era o arrependimento, tá? O sacrifício mesmo era um presente em relação ao arrependimento, um presente que se dava para Hashem, ou seja, claro, entregava ao sacerdote como um ato de estar reconectando, ou seja, fazendo as pazes praticamente com Hashem a este respeito. Seria em torno disso praticamente. Então, o que o Sefer Hinuri então ele diz? Quando você confessar os seus pecados, as suas transgressões, você tem que nomear eles. Não basta apenas falar: Senhor, eu pequei. Tá, pecou em quê? Então, tem que ser nomeado essas transgressões. Então, essa é a primeira parte que nós temos. Segundo que nós temos aqui é o Rambam, o Maimônides, lá no Yesodei HaTorá, capítulo 10, alahá número 4, e o Rambam ele vai dizer o seguinte aqui. Olha só, ele vai dizer que Hakadosh Baruch Hu, ou seja, Hashem, é lento em irar-se, abundante em bondade e perdoador do mal. Assim, é possível que os transgressores se arrependam e sejam perdoados, como no caso do povo de Nínive, que foi poupado do julgamento divino porque fez techuvá. Então, o Rambam aqui ele vai trazer uma fonte muito importante para a gente. Por quê? Ele está falando, primeiro, em relação ao não-judeu, citando o exemplo de não-judeus que realmente se retornaram da sua transgressão. Ele cita qual exemplo aqui? De Nínive. Nínive foi poupado do julgamento divino porque fez techuvá, ou seja, porque se arrependeu, mudou a prática, estava fazendo coisas erradas, se arrependeu daqueles atos errados e com isso mudou a maneira de proceder e foi um arrependimento concreto. Então daqui é algo importante que nós precisamos entender. Porque devemos entender que uma vez que a pessoa ela cometeu uma transgressão, ela tem que se voltar para Deus, sabendo que Deus é lento em irar-se, abundante em bondade e perdoador do mal. Exatamente no sentido de que muitas vezes as pessoas acabam não confessando alguma coisa a Deus, acabam não se arrependendo de suas transgressões,
exatamente por pensar que Deus é um Deus cruel, ou um vingativo, ou o Deus ele se ira com facilidade, ou algo assim. Na verdade, o que a Torá vai dizer é bem ao contrário. Deus ele está pronto para perdoar aquele que procedeu de forma negativa, uma vez que esse se volta para ele com sinceridade no coração, querendo realmente praticar de forma correta as 7 leis universais e também pronto para não voltar a cometer aquele erro novamente. O Rambam também, e no Mishneh Torah, lá em Lihot Teshuvah, Lei de Teshuvah, capítulo 3, alahá número 3, ele vai trazer o seguinte veredito a esse ponto aqui que nós estamos abordando. Ele vai dizer que assim como os méritos e pecados de uma pessoa são pesados no momento de sua morte, também o são no festival de Rosh Hashanah. Se alguém for considerado justo, seu veredito será selado para a vida. Se for considerado ímpio, será selado para a morte. O veredito de um Benoni permanece provisório até Yom Kippur. E se ele se arrepender, será selado para a vida. Caso contrário, será selado para a morte. Então, fazer Teshuvah, ela muda o julgamento dos não-judeus em Rosh Hashanah e Yom Kippur também. Então, para nós entendermos qual é a relação aqui. A partir de Rosh Hashanah, nós temos o primeiro momento para toda a humanidade, não é só para os judeus, em que acontece o julgamento. Tá? O julgamento ele começa naquela primeira audiência. Diante disso, nossas intenções, transgressões, erros que cometemos durante o ano, elas são o quê? Elas são pesadas. Então, a partir daquele momento, se coloca na balança e, uma vez que essa balança se inclinar para a justiça, né, o veredito for uma pessoa justa, ele vai receber o quê? Ele vai ser selado para a vida. Se ele for pesar para o lado negativo a balança, se ele tiver mais atos ruins do que bom durante o ano dele, então ele vai ser selado para a morte. Agora, se nesse julgamento dessa balança, na verdade, não pesar nem para um lado nem para o outro, entendeu? For equilibrado. Isso quer dizer que ele é um Benoni. O que é um Benoni? É uma pessoa que não é nem um rachá, um perverso, mas também não é nem um tzadik, uma pessoa justa. Ele está ali no meio da balança. Então, essa pessoa ela permanece onde? Ela permanece em um estado provisório até o Yom Kippur. E aí, até o Yom Kippur, ela vai ter para se arrepender, e no Yom Kippur, então, ela vai apresentar novamente as suas intenções, suas súplicas, pedir perdão a Hashem, e ela poderá ser selada para a vida, caso essa confissão e esse arrependimento ele se dá de uma forma verdadeira. O Dr. Moshe Weiner, no capítulo 9, alahá número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai abordar alguns tópicos importantes a respeito do arrependimento, tá? Isso lá no Código Divino, ele vai abordar sobre o arrependimento. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer que cada pessoa deve examinar frequentemente as suas ações. Cada pessoa, ou seja, cada ser humano, deve examinar frequentemente as suas ações e prestar contas à sua alma, para ver se está agindo corretamente aos olhos de Deus. Se ele descobrir que agiu mal, transgrediu um dos 7 mandamentos de Noé ou falhou moralmente, ele deve mudar a sua conduta e comprometer-se a agir corretamente no futuro. Deve arrepender-se, mudar seus caminhos pecaminosos, pedir perdão a Deus, e esse processo é chamado de arrependimento. Ou seja, Deus aceita o arrependimento sincero e perdoa o pecador. Bem,
Isso significa o seguinte, que os estágios, nós vimos aqui na nossa aula de hoje, que existem estágios para que esse tipo de arrependimento ele esteja sendo executado, ok? Quais são esses estágios? Primeiro, a pessoa ela toma consciência de que ela cometeu uma transgressão. Essa é a primeira coisa. Se ela não tem consciência de que ela errou, não tem o que ela confessar, né? Como que ela vai consertar alguma coisa que ela nem sabe ou não nem ou ignora a verdade sobre aquilo? Segundo, ela tem que se arrepender mesmo, né? Não é sentir remorso, mas é algo muito mais sólido. É o arrependimento. O que que é esse arrependimento? Ela tem que ela tem que entender que ela fez uma coisa que foi negativa, uma transgressão. Ela tem que ter o desejo de não voltar a praticar aquilo novamente. Terceiro, ela tem que confessar esse erro para Hashem. Como nós falamos, ela fala para Hashem, demonstra que está arrependido, então ela fala, Hashem, eu cometi isso, isso e isso. Então, esse é o terceiro ponto. E quarto, que o Maimônides vai dizer, esse é o mais importante. Quarto, ela tem que retificar o erro, tá? Então, se ela, por exemplo, cometeu algum erro, ela tem que retificar esse erro. Quando que ela vai retificar? Quando ela tiver a oportunidade de cometer esse pecado novamente, ela vai escolher não praticar. E assim vai saber realmente que ela está perdoada dessa transgressão. Então, esses são os caminhos que envolve verdadeiramente o arrependimento de verdade, quando uma pessoa de repente está praticando as 7 leis universais e ela erra em alguma coisa, errou aqui ou errou ali. O que ela faz? Entra em desespero? Não, obviamente que não. Ela então se volta para Deus novamente com esse desejo sincero de fazer isso de forma diferente, ok? Vamos estar abrindo agora para perguntas, pessoal. São agora exatamente 6 horas e 31 minutos, 18 horas e 31 minutos. E eu vou estar abrindo agora para perguntas. Você que tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo para você. Ok? São 6 horas e 31. Então, até às 6h35 eu estarei respondendo as perguntas. Uma outra questão é que eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouco, né? Ou seja, acabando essa aula, eu vou estar postando para vocês a atividade de número 8, que vai levar em consideração o aprendizado que foi lecionado aqui nessa videoaula. Tudo bem? Então, gente, estão conosco aqui o José Carlos Garcia, também Elaido Silva, a Marcela Oliveira, a Nair Pereira, a Valdeli, a Marlene Gonzaga e o Abel Secom, lá de Chapecó, Santa Catarina. Shalom, shalom a todos. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Estou vendo aqui e está aqui, deixa eu ver, o José Carlos Garcia. Ele pergunta o seguinte: esses estudos que são traduzidos para o inglês, tem ele em português? Não, no momento, o Código Divino só temos mesmo em inglês. Eu vou traduzindo aos poucos em português, e é o acesso que vocês têm nos nossos PDF, no nosso conteúdo, entendeu?
Mas em breve ele vai estar disponível na língua portuguesa, onde vai poder ser vendido abertamente também, onde vocês poderão adquirir, ok? Mais alguém? Tudo ok? Todos entenderam? Então, pessoal, então na aula de hoje nós aprendemos sobre a techuvá, ou seja, o retorno depois que a pessoa comete uma transgressão, ela se voltar para Deus. Vimos que esse retorno para Deus, ele deve ser feito de que forma? Primeiro, ele deve ter consciência de que ele cometeu realmente uma transgressão. Segundo, ele tem que ter arrependimento, né? Ou seja, ele tem que desejar realmente não voltar a praticar aquele ato e entender que aquele ato foi um ato muito errado, que inclusive traz muita vergonha. Terceiro, ele tem que fazer vidui, ou seja, ele tem que confessar diante de Hashem aquilo que cometeu, falar com a boca, expressar qual o erro, esse erro, falar diretamente com o Criador, com Hashem. E quarto, além disso, ele tem que retificar esse erro. Se de repente ele fez mal a alguém, ele tem que então pedir perdão àquela pessoa. Se de repente aquele erro foi um erro que só foi entre ele e o Criador, ele pede perdão a Hashem. E uma vez que surge a oportunidade de cometer essa mesma transgressão e a pessoa não cometer novamente, tá? Ela praticamente, ela pode ter certeza que ela está com aquela transgressão expiada. Ok, então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, pelas 18 horas, estaremos de volta com a aula de número 9. Amanhã, quarta-feira, novamente estamos de volta, então, com a aula de número 9. Que a Hashem possa lhe dar muitas bênçãos, uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.